Olá a todas e a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Gravado na História. O meu nome é Diogo Mota Duarte e no episódio de hoje trazemos um convidado muito especial, o professor Daniel Alves, que é já uma cara conhecida da licenciatura da História na nova FCSH, lecionando com a professora Joana Paulino a Unidade Curricular de Informática Aplicada à História e também a Unidade Curricular Opcional de História da Revolução Francesa. No entanto, o tema que hoje vamos explorar prende sobretudo com a sua área de especialização das revoluções. Professor, seja bem-vindo ao Gravado na História. Muito obrigado pelo convite e por vir falar destes temas que são sempre do meu agrado. Começando então com as perguntas, sabemos que, de uma perspectiva histórica, a Revolução é geralmente concebida como uma alteração profunda das estruturas políticas, sociais, económicas e até culturais de uma sociedade. É um momento de aparente ruptura total com o passado que se apresenta agora como ultrapassado. No entanto, resta ainda um intenso debate sobre este conceito historiográfico. Quais são, então, os, se podemos assim dizer, requisitos para que um momento da história seja considerado uma revolução e, ainda nesta ótica, se há algum modelo comum cujas linhas gerais sejam seguidas em todas as grandes revoluções da história? Não, posso responder logo à última questão. Não existe um consenso. Há um profundo debate, já há muitos anos, várias referências e várias escolas até de interpretação sobre o conceito de revolução, e também ele muda consoante a época que estamos a estudar. Se estivermos a falar do final do século XVIII até o início do século XX, nós temos um conceito de revolução, provavelmente. Se estivermos a falar já da segunda metade do século XX, por exemplo, já as coisas mudam. E mesmo no tempo mais recente, diria após 2011, com a chamada Primavera Árabe, o próprio conceito de revolução também tem estado a mudar com a globalização, com o impacto do digital, das redes sociais. O conceito de revolução tende a mudar. Os requisitos, não há assim propriamente requisitos, mas dos debates que nós podemos perceber e até dos testemunhos das várias épocas da Revolução, eu diria, pelo menos é aquilo que eu considero e que normalmente transmito aos meus alunos nas minhas aulas ou nas conferências, é que uma revolução tem que ter todos esses que mencionou, ou seja, uma transformação profunda, relativamente rápida das estruturas do Estado, das estruturas políticas, sociais. Pode não ter logo imediatamente impacto na economia ou na cultura, que são coisas que por vezes demoram mais tempo a surgir, mas eu diria que, principalmente após as revoluções do final do século XVIII, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, o conceito de revolução é aquele momento que vai trazer, independentemente da extensão, mas que vai trazer um novo estágio de liberdade. Ou de liberdades, de um conjunto de liberdades. A expressão inicial é de Condorcet e depois é transmitida em vários trabalhos, entre eles Hannah Arendt, e eu concordo com isso, ou seja, há outros momentos de ruptura que vão ter também impacto nas infraestrutura política, social e por aí fora, mas muitas vezes o que acontece é que esses momentos de ruptura trazem um retrocesso das liberdades, das garantias, e portanto isso não pode ser considerado uma revolução. Tem que haver um comprometimento político com trazer qualquer coisa que avance, que traga um progresso social e político para a população em geral. E a partir de que momento é que começou a surgir esta expressão de revolução enquanto este conceito de ruptura total? Isso, não há uma data certa, obviamente, mas isso ocorre com a Revolução Francesa. É a Revolução Francesa, essencialmente de 1789, que vem trazer essa mutação. O conceito de revolução era um conceito já usado até em termos políticos, a chamada Glorious Revolution inglesa de finais do século XVII já trazia essa palavra, esse conceito, mas não com a conotação que ela tem na contemporaneidade. Essa conotação atual, ou seja, de ruptura, de mudança, de transformação, no sentido de um progresso, ela nasce efetivamente com a Revolução Francesa, porque antes a conotação era diferente. Era uma conotação mais ligada ao conceito astronómico que tinha a palavra revolução, no sentido de o percurso completo de um astro até regressar ao seu ponto de origem. Não é? Isso era uma revolução, ainda é considerado como tal, como é óbvio, mas, e nesse sentido, todos os momentos de transformação política, de revolta, de mutação política, eram entendidos como momentos não eram feitos para ruptura com o passado, mas sim para regressar a um passado original que entretanto se tinha perdido.
a um conjunto de valores que entretanto tinham pedido. E a partir da Revolução Francesa isso não ocorre, ou seja, o sentido é de ir para outros valores e para valores diferentes do passado e não para regressar ao passado. Você mencionou a Revolução Francesa como esse momento em que se começou a entender o conceito de revolução desse modo como descreveu, mas então e a Revolução Americana? Será que esses revolucionários já se entendiam revolucionários nesse sentido que o professor descreveu? Sim, em parte sim, porque é a primeira revolução da época moderna, época contemporânea, que vem introduzir algo novo também. É a primeira vez que nasce uma nação através de um movimento revolucionário que cria um novo sistema político face ao que existia anteriormente. No fundo, um conjunto de colónias que eram geridas pela monarquia inglesa, que no processo da Revolução se transformam numa república e ganham independência. E, portanto, nesse sentido, sim, claramente há ali uma mudança. No entanto, há um conjunto de outras características da Revolução Americana que são mais conservadoras, que não são de tão profunda ruptura, ou no campo social, por exemplo. No campo político isso não acontece, mas no campo social, mesmo no campo económico, não há uma profunda ruptura com a Revolução Americana. Os franceses até esperavam que sim, ao apoiar os americanos, depois saiu-lhes o tiro pela culatra, como se costuma dizer, porque efetivamente os americanos continuaram a querer manter os seus negócios com a metrópole, com a antiga metrópole. Portanto, mesmo aí não há uma ruptura. As elites que estavam no poder, tirando o rei, obviamente, e a nobreza, mas as elites que estavam no poder nas colónias praticamente mantiveram-se as mesmas no período imediatamente seguinte. Em termos de transformação, a Revolução Francesa foi muito mais além do que foi a Revolução Americana. Podemos falar de revoluções bem-sucedidas e mal-sucedidas? Quando é que se pode afirmar que uma revolução foi cumprida? Tendo agora um exemplo recente, na mesa redonda sobre os 50 anos do PREC, o coronel Vasco Lourenço diz que a Revolução dos Cravos ficou inacabada. Acusações semelhantes de deturpação revolucionária são também direcionadas, por exemplo, à Revolução Francesa, fazendo uso do período do terror. Qual é que é a interpretação que faz destas acusações? Se elas fossem apresentadas não como acusações, eu concordava com todas, porque não há nenhuma revolução que esteja acabada. Não é? Elas são um processo. Algumas o processo retorna, volta atrás, não tem sucesso muitas vezes. Nós podemos pensar, se nos cingirmos apenas aos anos de 1820, podemos pensar na Revolução de 1820, a Revolução Liberal Portuguesa, como uma revolução inacabada ou que não teve sucesso. Passado 3 anos, não é? O absolutismo retoma, a Abrilada faz cair todo o constitucionalismo. É certo que ele depois retoma um pouco mais à frente e os liberais e a Revolução acaba por ganhar após 1834. Ou no caso das revoluções de 1848, que ocorrem um pouco por toda a Europa, e algumas logo no final do ano de 48 já estão em retrocesso, digamos assim, em refluxo, e na maior parte dos casos, ou todas, em 1851 já tinham, na maior parte dos casos, regressado ao ponto anterior a 1848. Portanto, nesses casos, é um processo inacabado e é um processo que não tem sucesso. Todas as outras, mesmo tendo sucesso, são processos inacabados. Porque se com uma revolução nós tivéssemos conseguido, toda a comunidade, os diferentes grupos sociais que se sentem ou não injustiçados e que por isso fazem uma revolução, tivessem sentido satisfeitos, plenamente realizados nas suas exigências, fazia-se uma revolução, não se fazia mais nenhuma. Há sempre qualquer coisa a alcançar com as revoluções, e a Revolução do 25 de Abril não é disso. Óbvio que há grupos que provavelmente gostariam que a revolução tivesse sido mais além, tivesse sido se calhar mais radical, mais profundamente transformadora, e houve grupos que se calhar acharam que foi longe demais. Mas acho que é bom ficar sempre essa ideia de que nós ainda podemos alcançar um bocadinho mais. E, portanto, ainda há espaço para fazer mais uma revolução ou duas. Por vezes, a violência é-nos apresentada como uma componente inerente a todas as revoluções, porque representa uma forma única e eficaz de derrubar estas estruturas de poder enraizadas, enquanto que outros defendem que mudanças profundas podem ser alcançadas sem recurso à força. Neste contexto, coloca-se a questão: a violência é um elemento inevitável nas revoluções, ou é possível uma revolução sem derramamento de sangue? Bem, revoluções sem derramamento de sangue são possíveis. Há algumas das revoluções de 1989, elas ocorrem sem derramamento de sangue, as chamadas revoluções do leste europeu.
O que não quer dizer que na fase posterior, quando as coisas parecem já estar a estabilizar, não possam surgir períodos de violência, efetivamente, ou de confronto. Mas há sempre um certo grau de violência, porque, para todos os efeitos, a saída abrupta, forçada de uma elite ou de um pequeno grupo governante ou de um grupo social dominante na sociedade e a sua mudança para outro implica sempre um certo grau de violência. Pode não ser uma violência física, pode não ser uma violência que gera sangue, digamos assim, mortes, mas ela ocorre. Uma ou outra revolução no período de 1848 ocorre sem grande violência. A população vem para a rua e há uma espécie de explosão coletiva, e o facto de algumas autoridades não terem avançado com uma repressão retira algum cuidado. Mesmo a Revolução de 1820, liberal, não é? Mas podemos dizer, será que juntar um conjunto de regimentos militares num campo de Santo Ovídio já em si não é um ato de violência? Pode não gerar sangue, sem dúvida, mas há sempre um certo componente de violência nas revoluções. Senão não se transformava. Né? Uma revolução feita no sofá não deve ser uma coisa assim muito entusiasmante. Também já vamos a isso das revoluções no sofá. Sei que esta pergunta é difícil, sobretudo porque o professor se especializa nas revoluções do século XIX, mas qual é que seria para si a revolução que consideraria mais importante ou mais impactante a nível global? E se quiser, cingindo-se ao universo do século XIX, porque é um universo muito vasto. Não, eu aí vou chatear um bocadinho os meus colegas que são especialistas em História do século XX, ou em alguns então em História do tempo presente, que eu não sei bem o que isso é, mas pronto. Posso dizer que, sem dúvida, é a Revolução Francesa. É ela que vai trazer o maior número de transformações, um conjunto de transformações que ainda hoje impactam a sociedade e que estão na matriz dos valores políticos, sociais que nós hoje, e culturais até que nós hoje vivemos. A Revolução Russa foi também importante, mas eu, não sendo especialista do século XX, posso estar aqui a cometer algum crime, não é? Os meus colegas que me desculpem, mas acho que não teve tanto impacto. O impacto foi muito limitado a um determinado conjunto de países. O que sobrou dessa revolução e desses ideais hoje em dia é muito pouco, ou é muito contestado também, o que já não parece acontecer com algumas ideias base da Revolução Francesa. O parlamentarismo, é certo que no século XVIII não se podia falar de democracia, mas o que hoje temos de democracia representativa vem dali, a separação de poderes, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Há um conjunto que depois foram sendo aperfeiçoadas, obviamente. A Revolução Francesa não implementou tudo isso com as características que hoje tem, mas nesse sentido, claramente a Revolução Francesa. Para Portugal, o 25 de Abril obviamente que foi importantíssimo, acho que é talvez a principal revolução, mas 1820 inaugurou muita coisa que depois o 25 de Abril finalmente estabiliza. Portanto, nesse sentido, em Portugal acho que estas duas são as mais importantes. Sim, e há até um discurso, se não me engano, de Vasconcelos a relembrar a Revolução de 1820 e os valores da Revolução de 1820 durante o próprio prego. E queria perguntar-lhe mais especificamente onde é que esses ideais que vimos na Revolução dos Cravos foram beber à Revolução Liberal de 1820. Não sei se há esta ligação, ou se os homens que estavam no movimento das Forças Armadas e os que estavam a pensar a Revolução nessa altura faziam esta ligação direta. Vasconcelos tem, efetivamente, esse cuidado, essa atenção de olhar para o passado. E ele olhava e trazia essas revoluções. Ele fala de 1820, fala de 1836, que é uma revolução praticamente esquecida na altura. Fala também de 1910. Não sei se era tanto no sentido de ver o que é que a Revolução do 25 de Abril podia ir buscar a essas revoluções, mas era mais no sentido de que estávamos há pouco a falar, de que o 25 de Abril não desiludisse, como parecia que todas estas revoluções tinham desiludido porque elas não tinham ido tão longe quanto se esperava. E, no fundo, o 25 de Abril era construído por cima de algumas das conquistas feitas em algumas dessas três revoluções mencionadas, mas pretendia-se que fosse mais além e que
não deixasse para trás determinados grupos sociais, determinados valores, determinadas conquistas. Eu vejo isso, agora, sem dúvida, o parlamentarismo, eleições mais ou menos democráticas, a liberdade de expressão, isso são valores que claramente já estavam enunciados em 1820 e, portanto, nesse sentido, pode-se dizer que o 25 de Abril tem aí a sua matriz. Num tom mais pessoal, em que revolução gostaria de viver ou um momento revolucionário que gostaria de ter vivido? Sim, qual e de que modo? Bem, de modo claramente do lado dos revolucionários, quer dizer, viver uma revolução do lado dos contra-revolucionários não deve ser particularmente interessante. Não sei, é assim, obviamente como historiador tenho sempre a curiosidade ou o desejo, talvez a fantasia de poder ter estado no momento, observar as coisas. Eu gosto muito da Revolução Francesa e tem sido a área que também onde me tenho especializado mais e nesse sentido gostava muito de perceber o que foi aquela revolução. As revoluções de 48 são revoluções que também me dizem muito, que me apelam muito, porque há ali todo um sentimento coletivo de algo que não foi planeado, que não foi, em alguns locais não estava sequer pensado, em poucos meses, e num momento em que não havia redes sociais, em que não era possível transmitir comunicação a longas distâncias e rapidamente. Eu acho que deve ter sido um momento de euforia coletiva fantástico. Talvez a escolher, talvez estar numa das barricadas de uma dessas revoluções de 48, talvez pudesse ser interessante. Mas lá está, do lado dos revolucionários. Sempre do lado dos revolucionários. Como estávamos a falar há pouco de revoluções de sofá, será que os movimentos digitais agora podem ser considerados de alguma forma uma revolução? Ou até as inovações que estão a ser feitas no meio digital, que permitem uma comunicação rápida e eficaz, como nunca antes tínhamos visto, será que podem ser consideradas revoluções? E será que abrem a possibilidade de, isto num tom completamente especulativo, de novas revoluções? Não vou dizer nada que seja novidade, até porque esse tema já foi debatido. John Foran, por exemplo, é um historiador que tem... não sei citar de cor o ano em que ele publica isso, mas já há alguns anos, talvez antes da Primavera Árabe, agora já não sei se ele publica aquilo, o livro antes ou depois disso, mas onde no livro se fala precisamente do que este fenómeno, aquele fenómeno que estava a ser vivido na altura, da globalização, do crescimento das redes sociais, do uso das redes sociais, e como é que isso podia ser disruptivo para os Estados. Por exemplo, terminando com a noção de fronteira, que era uma proposta, inclusive, que vinha dos ideais socialistas, comunistas do início, de finais do século XIX, princípios do século XX, da internacional, de terminar com as fronteiras entre os povos, fossem fronteiras de classe, fossem as fronteiras físicas dos países, e em certo sentido pensava-se, ali entre 2005 e 2012, talvez, que o fenómeno das redes sociais, o fenómeno da globalização, da internet, poderia ser um fenómeno disruptivo suficiente para poder provocar uma revolução. Hoje, se calhar, com a forma como as coisas estão a evoluir, eu acho que talvez fiquemos com a noção de que essas armas, essas ferramentas, estão hoje capturadas também pela contra-revolução, se quisermos chamar assim, de forma muito simpática, aos movimentos que hoje pululam por aí. Mas claramente o populismo, o conservadorismo, uma certa ideia de regresso a governos autocráticos, ditatoriais, eu não lhes chamo fascistas, porque isso é um outro conceito que seria mal aplicado aqui, mas que dominam muito bem esta forma de linguagem, esta nova forma de comunicação. E nesse sentido, não sei se elas serão aproveitadas para a revolução ou para a contra-revolução, não é? Sim, é possível, mas o fenómeno revolucionário, não vamos esperar que o fenómeno revolucionário possa ter as mesmas cambiantes que tinha em 1789 ou 1917. A aparecer nunca será da mesma forma. Tenho dúvidas que as redes sociais vão contribuir para isso, sou sincero. Talvez mais para o seu oposto. Falou da Revolução Francesa como uma das revoluções que considera mais impactante a nível global, também pela sua área de especialização. Não sou isento. Mas sente que há alguma revolução historicamente subestimada e, por outro lado, alguma que seja sobrevalorizada? Subestimada? Não sei, subestimada talvez porque são pouco conhecidas ou
ou assim, no caso português, claramente no século XIX, a Revolução de 1836, de setembro de 1836, é uma revolução, em alguns casos até esquecida. Há alguns manuais de história que nem sequer falam dela. A mesma coisa para as revoluções de 1848, por exemplo, e que são, de certo modo, por isso, por durante muitos anos não terem tido estudos significativos, por calhar o impacto que tiveram não ter sido tão significativo, elas são subestimadas. Há um conjunto de outras revoluções, por exemplo, no início do século XX, entre 1905, a Revolução Russa de 1905, e 1911, a Revolução Chinesa de 1911, há todo um conjunto há uma vaga revolucionária muito significativa por todo o mundo, praticamente, abarcando quase todos os continentes, que também não é muito valorizada e que, digamos assim, é quase esquecida, porque é engolida pelo fulgor, pelo impacto que tem depois a Revolução de Outubro de 1917. E nesse sentido, eu não diria subestimada, não sei, acho que talvez ou com pouco impacto no público em geral, ou então não capturaram muito interesse por parte da historiografia, e talvez por isso elas sejam mais ou menos ignoradas. E sobrevalorizadas? Algumas? Não sei se eu devo falar isto, ainda vou ser perseguido aí no pátio, certamente. Não, também não sei se há sobrevalorizadas. É óbvio que o historiador não é isento, não é totalmente objetivo, não o consegue ser nunca, né? E nesse sentido, mesmo a minha preferência pela Revolução Francesa é também uma sobreestimação, portanto é algo que eu se calhar tendo a considerar mais relevante, porque se calhar conheço melhor, conheço mais. Isso também parte do posicionamento político que cada um de nós tem. Mesmo a perspectiva que eu tenho de que a Revolução de 1917 não teve tanto impacto assim, não está isenta de um certo posicionamento político face àquilo que foram os insucessos da aplicação de alguns dos ideais da Revolução bolchevique ao longo do século XX e do que eles trouxeram de negativo ao longo do século XX também. E, portanto, eu diria que aí talvez, por vezes, o impacto de algumas destas revoluções de matriz comunista, de matriz socialista, tenha sido, por vezes, sobreestimado, não é? Porque o poder de transformação delas não foi assim tão grande quando por vezes se pensa. E acabou por ser limitado, às vezes, para um determinado país, e mesmo se nós pensarmos a longo prazo, olhando para a China, por exemplo, onde é que está o ideal comunista naquilo tudo, não é? Talvez apenas no Comitê Central do Partido Chinês, acho que em mais lado nenhum ele se mantém. Sabemos também que as revoluções trazem momentos que, olhando agora para elas, consideraríamos insólitos. Faço agora menção àquele episódio da enxada da cooperativa durante o prego. Que episódio deste género destacaria, por exemplo, da Revolução Francesa? Não sei, obviamente momentos insólitos há sempre. Existem sempre. No caso da Revolução Francesa, há vários episódios que contribuem para até transformar as diferentes fases da Revolução de um modo que se calhar à partida não era expectável que acontecesse. Há o episódio, como é óbvio, caricato, que não se sabe se aconteceu, se não, e que tem a ver com o conceito de revolução, quando Luís XVI é informado da tomada da Bastilha e ele terá perguntado, mas isso é uma revolta, ao que o Marquês, acho que é o Marquês de Liancourt, que o informa disso, terá dito, não sabemos se é verdade, se terá acontecido, não senhor, isto não é uma revolta, é uma revolução. Esse episódio, como o episódio da suposta frase que Maria Antonieta teria proferido, se não tem pão, comam bolos, né? Ou brioches. Que supostamente até já antecedia a própria Maria Antonieta. Não é uma frase dela, mas o que é certo é que numa fase em que o povo já passava dificuldades, em que passava fome, ter surgido num contexto de expansão da opinião pública, ter surgido uma frase que fica associada à rainha, leva, obviamente, a olhar para aquela mulher
que vivia no luxo em Versalhes, como um alvo claro da revolução. No fundo, da revolução que estava aparentemente já em marcha. Mas há sempre, não me estou a lembrar assim de nenhum fenómeno insólito, sei lá, por exemplo, há um interessante, engraçado também, em 1910, quando, no âmbito da tentativa da embaixada alemã, julgo que é a embaixada alemã, em Lisboa, de pôr a salvo as pessoas que estavam na embaixada, a embaixada julgo que era ali na Avenida Liberdade, ou algo parecido, acho que era isso, e havia troca de tiros e de canhões entre o Rossio e a Rotunda, e eles, para que pudessem pôr a salvo quem estava na embaixada, saem com uma bandeira branca para haver uma trégua. E aquela bandeira branca é interpretada por quem está na Rotunda como os monárquicos a renderem-se, e há uma descida da avenida e acaba por haver depois a confraternização das tropas republicanas e monárquicas que estão no Rossio, e a revolução parece ter acabado assim. É um episódio, também não sei exatamente se tem estes contornos ou não, mas aí lá está este caricato da revolução, que em Portugal tem sempre este aspecto mais bonacheirante, digamos assim, bonacheiroso. Nós muitas vezes deparamos com uma grande oposição entre os termos reforma e revolução. Será que há reformas que podem ser consideradas revolucionárias? Por exemplo, um estadista sueco do século XX, Olof Palme, é considerado um reformista revolucionário na Suécia porque lhe é atribuída a criação e o fortalecimento do Estado Social sueco, por exemplo. Será que há movimentos de reformas que podem ser considerados de algum modo revolucionários? Sim, eu acho que sim, na medida em que eles transformam e vêm trazer também algumas dessas conquistas de direitos ou de maiores direitos ou maiores liberdades para a população ou para as comunidades onde essas reformas são feitas. Por vezes os dois fenómenos há uma interligação, há vários historiadores da teoria das revoluções que falam nisso, ou seja, se algumas revoluções não terão sido potenciadas pelo facto de o Estado ou as autoridades naquela altura terem cedido a fazerem reformas. E o facto de elas cederem a fazer essas reformas abre campo para que as ideias revolucionárias façam o seu caminho. E nesse sentido eu acho que sim, pode haver determinadas reformas que efetivamente são revolucionárias. Provavelmente o especialista em História Contemporânea mais recente, já depois do 25 de Abril, poderá contestar aquilo que eu vou dizer, mas, por exemplo, e que não é bem uma reforma, não é no sentido de ser uma reforma, mas, por exemplo, a adesão de Portugal na altura à CE, patrocinada ou pelo menos liderada por Mário Soares, é uma daquelas medidas, uma daquelas reformas, porque não deixa de ser uma reforma, porque a longo prazo ela gerou um conjunto de alterações que eram obrigatórias até para nós podermos fazer parte da Comunidade Económica Europeia na altura, que tem um efeito transformador muito grande na sociedade. Pensar o que era Portugal, é certo que isso também vinha da própria Revolução, obviamente, não é? Mas pensar o que era Portugal antes de 1986 e depois de 1986 são coisas completamente distintas. Acho que não tem nada a ver. É um país que se abre, que se moderniza, que tem a possibilidade de receber investimento para fazer essa modernização. Se depois ela foi feita como deve ser ou não, isso são outras coisas, não é? É outra discussão. Mas essa, por exemplo, eu diria que era uma reforma que vem trazer uma ruptura muito, muito significativa, sem dúvida. E pergunto-lhe agora como fazer um bom estudo das revoluções. Por vezes elas podem ser vistas por alguém que se identifica mais com o campo revolucionário como um momento de sonhos em que é possível sonhar, ou por outro lado, por alguém que se enquadra num campo mais, digamos, reacionário, de um momento de grande desordem, e portanto temos duas visões muito conflituantes. Como fazer um bom estudo de um período revolucionário? Talvez a primeira fase seja assumir logo à partida que cada um de nós tem esse preconceito, tem essa ideia pré-concebida do que é uma revolução, do impacto positivo ou negativo que ela tem e da transformação que ela preconizou. Assumir claramente isso, porque colocar-se na posição de pensar que vai ser totalmente objetivo
Isso não existe em história, nós somos sempre influenciados pelo tempo em que escrevemos, muitas vezes, por vezes, escrever sobre o passado é muito mais uma escrita sobre o tempo presente do que propriamente esse passado que estamos a escrever. Portanto, ter a noção dessa limitação. Acho que isso é o primeiro passo a assumir. Depois, ler e ler mesmo aquilo que nós não gostamos. Ou seja, mesmo ler aqueles que possam contrariar uma certa ideia pré-concebida ou uma certa ideia que fomos buscar a uma determinada corrente historiográfica que nos diz mais politicamente, culturalmente, se calhar, mas ter a noção de que se tem que abrir, se tem que sair da zona de conforto e tem que se ler coisas que às vezes não gostamos ou que não concordamos com. E isso é fundamental. É o confronto, digamos assim, é claramente o contraste com aquilo que temos hoje em dia. Nas redes sociais as pessoas tendem, e até porque a própria formulação, a forma como estão concebidas as redes sociais, tendem a perpetuar as ideias que nós gostamos. Nós só seguimos, em princípio, as pessoas que gostamos, ou que têm ideais, ou que têm ideias, ou que propagam notícias ou piadas, seja aquilo que for, daquilo que nós gostamos. E, portanto, tendemos a ficar apenas com aquilo que gostamos. Para fazer história, nós temos que ler também aquilo que não gostamos. E depois fontes. Fontes. Porque é muito interessante fazer uma história meramente conceptual, teórica sobre o passado, aproveitando várias teorias de interpretação, sejam elas quais forem, sobre o passado, mas há este lado empírico que é necessário. Se nós não formos descobrir o discurso das personagens na fonte, na época, se não formos encontrar dados novos, se não formos ler documentos oficiais, ler listas de compras, ler seja o que for, listas de pessoas, sentenças, discursos parlamentares, imprensa por aí fora, estamos a ter, acho que aí corremos maior risco de impor ao passado as nossas ideias. Portanto, fontes são fundamental. E também nessa ótica, como enquanto historiador português e a lecionar em Portugal, a estudar o período da Revolução Francesa, sobretudo pela distância geográfica? Pronto, e eu aqui é o velho ditado do médico, né? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Eu atualmente, aquilo que eu tenho produzido, e muito pouco, obviamente muito pouco ainda, quem me dera ter mais tempo para ler e para escrever do que tive nestes últimos anos, o que eu tenho feito é essencialmente um trabalho de releitura das diferentes escolas historiográficas e essencialmente, os trabalhos mais recentes em termos da historiografia da Revolução Francesa. Trabalho sobre fontes originais, por contingências da distância, se bem que há muitas já digitalizadas, por contingências de tempo que não, nos últimos anos não tenho tido essa disponibilidade, pelas tarefas administrativas a que me tenho dedicado, não tenho tido efetivamente a oportunidade de o fazer. Mas é isso, ou seja, quando tiver essa oportunidade, é por aí que eu quero fazer o meu caminho, é procurar ler fontes que já foram lidas por outros, não há assim muito mais coisas a descobrir, novas, originais, que nunca ninguém viu sobre a Revolução Francesa, mas procurando nessas fontes uma outra interpretação, porque é sempre possível voltar às fontes e interpretá-las de outra forma. Mesmo esta noção de que as coisas não podem não surgir novas, não é tanto assim. Há uns anos atrás, julgo que em 2012 ou 2016 foi publicada uma biografia de Robespierre, por exemplo, e não sei se na última página do livro, na última página da introdução, o autor desculpava-se por o seu livro já estar desatualizado. Porquê? Porque se tinha descoberto um conjunto de correspondência de Robespierre quando ele estava já a terminar o livro. E, portanto, estar a fazer uma biografia de Robespierre e não ler a correspondência dele era estranho. Portanto, isso pode aparecer sempre. E, portanto, isso é fundamental. Como é que surgiu o seu interesse pela Revolução Francesa? Não sei precisar uma data, um acontecimento. Sei que gostei muito das aulas de história política e institucional dadas por professor José Medeiros Ferreira, o saudoso professor José Medeiros Ferreira,
onde ele falava, não era o único tema da cadeira de História, acho que era a cadeira de História Política Institucional, ou Institucional e Política da época contemporânea, algo assim parecido, onde ele falava muito também da Revolução Francesa. E naquela altura, confesso que o conhecimento que eu trazia sobre a Revolução Francesa do secundário era muito pouco, era escasso, era muito limitado. E aí interessou-me. Depois, eu acho que fui construindo essa curiosidade, quer na tese de mestrado, quer na dissertação de mestrado, quer na tese de doutoramento. Porque na dissertação de mestrado lidei com o Portugal de final de antirregime e a transformação que o liberalismo vem trazer, e nesse sentido o impacto, comparando com aquilo que tinham sido algumas das medidas da Revolução Francesa e algumas medidas que tinham sido propostas por Mouzinho da Silveira, entre elas o fim dos dízimos, por exemplo, e aí contacto com alguma historiografia já especializada na história da Revolução Francesa trouxe esse gosto. Depois na tese de doutoramento, não tanto, mas alguns dos ideais republicanos do final do século XIX são tributários também das ideias republicanas, pelo menos, de uma certa visão da Revolução Francesa, que me trouxe isso. E na altura foi em 2012, acho eu. Portanto, eu acabei o doutoramento em 2010 e em 2012 foi-me proposto pelo professor Fernando Rosas, a mim e aos vários colegas do departamento, sugerir um conjunto de cadeiras de opção para renovarmos a oferta de opções em contemporânea. E eu disse, olha, cá está, vou oferecer a cadeira de História da Revolução Francesa, o que foi aceito logo com entusiasmo pelo professor, recordo-me bem disso, de uma reunião que tivemos, e daí, obviamente, a docência obriga-nos a ir à procura de mais informação, a ler coisas novas, a ir à procura de fontes para dar aos alunos e para discutir com eles, e isso foi fazendo crescer o interesse que eu já tinha. E a cadeira de Revolução Francesa, que abriu o semestre passado, já não abria há 7 anos, certo? Há algum tempo, sim, porque, entretanto, as minhas tarefas, quer como coordenador da licenciatura, quer a fase de investigação em que eu estive até 2016, 2017 foi muito intensa, e depois, entretanto, entrei para a direção da faculdade e isso tirou muito tempo para fazer aquilo que eu gosto. Não quer dizer que eu gosto de estar lá a fazer as tarefas administrativas, mas são bem mais chatas do que dar aulas e fazer investigação. E, portanto, houve agora essa oportunidade de regressar à história da Revolução Francesa, sim, e não deixei para trás. Então, pergunto-lhe agora que futuro para as revoluções, tanto no sentido do seu estudo, como na sua possibilidade política, a longo prazo, por exemplo. Ok. Não, do seu estudo eu acho que continua. Houve uma renovação dos estudos e do interesse sobre a Revolução de 1820 com o Bicentenário, agora, há pouco tempo, e eu acho que isso veio trazer um renovado interesse na história das revoluções e no seu estudo. E também no geral acho que sim, por exemplo no campo da história da Revolução Francesa tem-se feito estudos muito, muito particulares agora sobre a Revolução. Há ainda muito campo para fazer, muita fonte para descobrir politicamente, não sei, quer dizer, aí não sei, como eu gosto, ou gostaria, como há pouco disse, gostaria de estar nas barricadas. Não sei se vou ter a oportunidade de participar numas, não vejo a barricada como algo eficaz para se fazer uma revolução hoje em dia, e portanto não sei. Mas hipótese de fazer revolução, vejo que sim. Eu não sei se vamos aguentar coletivamente durante muito mais tempo esta fase que agora nos traz em termos mundiais, com Trumps, com Bolsonaros, com Venturas, com Melonis, com toda essa gente que anda por aí. Porque vai haver algum momento em que alguém vai dizer a palavra basta, não é? E vamos provavelmente exigir uma outra transformação que vai ser necessária.
porque há alguns dos direitos, ou pelo menos a percepção de que alguns daquelas garantias, de alguns dos direitos que nós fomos conquistando ao longo de todas as revoluções, estão talvez em risco agora. Eu não acredito em fatalismos e, portanto, não me parece que esta gente vai cá ficar para sempre. Não é? Mais dia, menos dia, a gente vai-lhes dar um pontapé num certo sítio. E isso pode ser revolucionário também. O pessimismo da razão e otimismo da... Não, pessimismo da razão e otimismo da vontade. Sim, um pouco isso. Uma ideia um pouco gramsciana. É, um pouco isso. Acho que se nos deixamos abater com o fatalismo de que a história acabou, não é? Acho que isso é o pior que podemos ter. Portanto, a esperança de que vão melhorar, mas que nós também precisamos fazer qualquer coisa para que ela melhore, é uma ideia que me agrada. Certo, muito obrigado, professor. Resta-me apenas agradecer-lhe por esta conversa muito interessante e espero também que os nossos ouvintes achem também interessante. Em nome do Núcleo, muito obrigado e Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ficou gravado na história.